Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, seja muito bem-vindo ao canal Detetives Vascaínos. Como vocês podem ver, não estou no meu estúdio hoje, estava num evento familiar desde sexta-feira, passei o final de semana fora, mas estou gravando esse vídeo dentro do meu veículo novamente hoje. Mas eu acompanhei a partida entre Vasco e Palmeiras lá no Mané Garrincha, que culminou aí com a derrota do Vasco por 1-0, o gol do Flaco Lopes, num erro bizarro do garoto Ryan. E a gente está aqui para comentar essa partida e fazer uma análise em termos de algumas constatações. Eu, inclusive, anotei no papel aqui, fiz questão de rever cada lance da partida, algumas constatações que eu identifiquei nessa derrota do time do Vasco de hoje. Estou trazendo aqui para vocês para a gente analisar. Já fica meu pedido aí, aquele pedido especial, apesar da derrota, né? Que você deixa o like aí no vídeo, compartilhe, que é muito importante, né? A gente começar a subir, crescer cada vez mais na plataforma. Mas vamos lá, galera, olha. Contra times, contra Palmeiras, assim, não se pode errar. Não se pode errar, principalmente erros infantis. E foi o que aconteceu no dia de hoje. O Vasco errou e um erro que foi fatal. Um erro infantil do Ryan, que é um garoto, né? Ainda tá aí. O garoto joga bem, depois joga mal, faz uma grande jogada, depois faz uma péssima jogada. E foi o que aconteceu. Entregou na medida, né? Foi praticamente como se fosse do mesmo time, né? Entregou pro Flaco Lopes fazer o gol do Palmeiras e decretando assim o resultado final. Um resultado ruim, né? Porque o Vasco tinha aí, né, esse objetivo de crescer, de repente seguir aí na luta pelo G6, ainda continua, mas a partir que vai diminuindo o número de jogos, o Vasco vai perdendo, os adversários também vão crescendo e vai aumentando aí a distância. Então foi um péssimo resultado, sem dúvida alguma, né? Tudo bem que o Vasco foi valente, o Vasco mostrou mais uma vez ser um time diferente, não ser um time entregue, né? Se a gente for pegar aquele Vasco do passado, eram resultados que a gente já sabia que o Vasco perderia, que o Vasco perderia de 2, 3, 4, e é diferente. O Vasco está jogando, sendo valente, até o fim lutando, mas hoje foi um pouquinho abaixo, né, do que o esperado, né? E só isso, meus amigos, não adianta, né? Além de ter valentia, o Vasco também precisa de ter organização e precisa melhorar alguns erros aí que seguem complicando a vida do Vasco. E eu vou dizer um deles, inclusive eu tenho que concordar com o Verratti, que após o final do jogo, ele disse mais ou menos o que eu ia falar. O time só joga quando sai atrás do placar. Está sendo assim recorrente. O time do Vasco dificilmente consegue jogar bem assim, sem ter tomado um gol. Vem acontecendo, já aconteceu, do Vasco fazer uma grande exibição do início ao fim, mas os últimos jogos estão mostrando que o Vasco está sendo obrigado a sair atrás do placar para poder aí pontuar, poder virar, poder aí jogar mais um pouquinho, principalmente o segundo tempo, e hoje não foi diferente. O Vasco começou muito mal, muito morno, muitos erros, né, individuais, erros assim que não podem acontecer, né? O Vasco eu até anotei aqui para a gente ser justo. Erros de saída de bola, meus amigos. O Vasco teve muitos erros de saída de bola, dificuldade de marcação no primeiro tempo e falta de ímpeto ofensivo. Aí eu já abro um parênteses. Eu acho que está precisando o Vasco melhorar, né, esse repertório de jogadas ofensivas, né? Porque chega uma hora que essa situação do Piton com o Verratti fica manjada, né? O Vasco precisa melhorar essa construção. Vinha fazendo isso em alguns jogos aí, principalmente no segundo tempo, ao tomar os gols. E agora, nesse jogo de hoje, pecou muito. Primeiro tempo, não jogou absolutamente nada e teve que sair atrás do placar para que no segundo tempo, com alguns ajustes, o Vasco conseguisse aí ainda vislumbrar uma luz no fim do túnel. Teve oportunidades, né, mas muito poucas. E só melhorou, diga-se de passagem, quando o Coutinho entrou em campo, né? A gente tem que ser justo. O Coutinho, ao meu ver,
quando ele realmente puder ser liberado para jogar 90 minutos, precisa dessa titularidade, mesmo que essa titularidade vale aí o Payet no banco de reservas. Eu acho que o Coutinho hoje, mesmo pelo pouco que ele está jogando em termos de minutagem, está rendendo muito mais do que o Payet, né? Agora, fica um aviso, quem sabe ele funcione aí também, né? O Payet volte a melhorar o seu futebol com a entrada do Coutinho. Vale um alerta aí para o Rafael Paiva. É uma boa o Vasco fazer esses testes aí, né? De repente o Payet está sentindo falta de um cara ali para dialogar, né? De um cara com maior qualidade, e esse cara pode ser o Coutinho. Mas se o Coutinho, né, tiver que entrar, ele tem que entrar aí nesse time titular aí, pelo menos desde o início. Nem que ele saia depois no decorrer do segundo tempo. Eu acho que o Vasco está precisando de um repertório melhor de construções ali. Outra constatação que eu fiz questão de anotar, galera, é o seguinte: o Emerson Rodrigues está pedindo passagem. Eu não estou dizendo isso pelo Ryan ter falhado, né? Eu acho que a gente também tem que ser justo. O Emerson Rodrigues tem melhorado quando tem entrado. Tem melhorado a ofensividade do Vasco quando tem entrado. É um jogador ainda que tem muitas tomadas de decisões ruins, isso é verdade. Mas eu acredito que isso é questão de sequência de jogos. Eu acho que carece aí do Rafael Paiva dar uma chance, né, ao jogador aí desde o início, né? Ainda mais com essa falha do Ryan aí, até para também não queimar o Ryan aí logo de cara, porque é uma joia, é um garoto aí, mas que ele falhou e tem que ser cobrado, né? Num jogo como esse, qualquer falha pode ser fatal, ainda mais contra o Palmeiras. Então, meus amigos, eu acho que está faltando esse sincronismo ali entre o meio-campo e o ataque, certo? Outra situação que eu identifiquei nisso, não que isso tenha ocorrido, tenha sido determinante, mas o João Victor não pode ser banco para o Léo Pelé, né? Eu acho que o João Victor é um jogador que já se identificou aí, já mostrou que tem o seu valor, jogador alto, forte na marcação, tem boas subidas também, isso é importante, né? Já deixou o dele, bom cabeceio. Eu acho que a justiça do futebol, ele não estava com nenhuma lesão e ele saiu por suspensão, não saiu porque estava ruim, né? Então eu não sei quais foram os critérios adotados pelo Rafael Paiva, de repente no sentido da força ao Léo Pelé, mas eu acho que o João Victor, né, por todo o investimento feito nele, pelo que vinha jogando, merece aí a titularidade. Bom, meus amigos, outra coisa também que pesou muito nesse jogo, né? Um jogo em Brasília, né? Não dá, né? Infelizmente, esse jogo, se fosse em São Januário, se tivesse sido em São Januário, eu acho que o cenário teria sido todo a favor. O Vasco teria totais condições de conseguir uma vitória com autoridade. E porque mudaria tudo, não só por conta do ar que está em Brasília lá, muito calor, mas porque há uma sinergia entre a torcida do Vasco no Caldeirão de São Januário. Fez toda a diferença. Parabéns aos envolvidos da gestão da 777, que foram aí os responsáveis, né, por vender esse mano de campo aí, né? E a gente tem que priorizar nessa hora o lado técnico. Não se pode, meus amigos, não se pode, neste momento, um time ainda com deficiências, abrir mão desse lado técnico. Infelizmente, privilegiaram o lado financeiro e deu no que deu, né? Até porque também tem toda aquela coisa, né, da viagem desgastante, fora essa situação do clima lá em Brasília, que está muito ruim. Em relação à partida, meus amigos, é o que eu acabei de dizer. O Vasco teve muitos erros, foi um time muito morno em campo, faltou ímpeto ofensivo, muito recuado, muita desorganização ali entre o meio e o ataque. E nas poucas vezes que foi acionado o ataque rendeu aí lados perigosos, como foi aquela cabeçada do Verratti, né, que poderia ter saído resultado em gol ali. Mas eu acho que faltou ali muito ímpeto, mais organização. O Vasco está precisando de ampliar aí o seu repertório de jogadas e, de repente, dar oportunidades a outros jogadores, como eu acabei de falar do Emerson Rodrigues. Então tá na hora aí do Rafael Paiva chamar a rapaziada aí,
de tentar aí novos ajustes nesse time, porque realmente esse jogo de hoje, você vê, o Vasco perdeu por 1-0 contra o Palmeiras e mesmo assim jogando mal. Aí imagine você se o Vasco apresentasse um futebol que vem apresentando com mais vibração, com mais pegada e jogando ainda em São Januário. Com certeza o Vasco poderia ter uma sorte melhor na partida. Em relação à arbitragem, meus amigos, olha, eu prefiro deixar para vocês comentário aí. Houve aí aquele pênalti lá polêmico chamado pelo VAR. Prefiro deixar que vocês comentem, porque chega uma hora que a gente cansa, né, de ficar aí reclamando. Não sei, não tem critérios, não tem regras. Esse negócio de bola na mão, mão na bola, se foi dentro, se foi fora, olha, é complicado. Mas vamos até ao campo de jogo, né? É o nosso filé mignon aqui, é o nosso objetivo, né? Infelizmente, uma vitória que o Vasco tinha condições. Óbvio que o Palmeiras é o vice-líder, tem muito mais time, tem muito mais elenco que o Vasco hoje, né? Mas o Vasco tem aí as suas armas. Infelizmente, hoje elas não funcionaram direito. Mas é aquela coisa, não se pode errar. Um erro desses, logo de cara numa partida, pode colocar tudo a perder. E para correr atrás, depois de todos esses cenários que eu identifiquei, todas essas adversidades, é complicado. Vamos aguardar aí o que o Rafael Paiva está projetando para os próximos jogos aí. O Maxime Domingues entrou aí, dando uma melhor qualidade ali de bom toque de bola no meio. Será que pode ser aproveitado? Vamos aguardar. Eu acredito que vão acontecer mudanças sim para a próxima partida aí. Vamos, e eu acredito que seja contra o Cruzeiro, né? O Vasco tem aí jogos importantes, tem o Cruzeiro, tem a Copa, o Atlético Mineiro também em seguida com a Copa do Brasil. Então eu acho que precisa chegar nessa decisão nos trinques. E tem tempo para isso. E a gente vai torcer para que o Rafael Paiva identifique logo essas situações. Bom, galera, por hoje é só. Eu gostaria de deixar vocês aí à vontade agora para comentar o que para vocês deu de errado nessa partida, além dessa infantilidade do Ryan. E o que pecou, o que mais o Vasco pecou e que poderia ter melhorado nessa situação. E quem para você poderia ter entrado logo de cara? Você acredita que o Coutinho poderia ser uma peça que poderia iniciar a próxima partida aí diante do Cruzeiro? Ou ainda vai colocar ele aí no decorrer do jogo? Então comente e participe, que eu quero ouvir você. Vou ficando nessa, amanhã a gente está de volta com muito mais informações sobre o Vascão. Aquele abraço!